Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de darmos início, gostaria de estar convidando vocês para estarem aí, os que não são inscritos, fazendo sua inscrição, visualizando a página, ativando o sininho, deixando os likes e tecendo comentários de vocês, porque é de suma importância para que possamos ter um norte, para sabermos que estamos caminhando em cima daquilo que vocês de fato têm como proposta, como dúvida e assim por diante. E quero voltar em um tema que já foi abordado algum tempo atrás também, já neste quadro, mas não sendo repetitivo, mas trazendo uma resposta totalmente diferente, não do ponto de vista de contrário, mas diferente do ponto de vista da corroboração, ou da cooperação, ou da proposta que traz uma melhor apreensão do conhecimento acerca do assunto. Mas antes eu gostaria de ler para vocês Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz: Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E o tema é: por que Deus nos criou? Ainda que da outra feita eu perguntei por que existimos. Mas a questão ela está mais ou menos dentro da mesma pauta. E quando a gente para trazer uma resposta simplista mesmo, uma resposta que não requer tanto argumento, a gente já vai direto para aquele jargão mesmo cristão, que já é válido, sobretudo porque a Bíblia vai estar trabalhando em cima disto mesmo. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Já seria uma resposta, apesar de que simples, mas já seria uma resposta. E esta resposta, ela necessariamente é uma resposta que a gente traz para não complicarmos muito acerca da existência do ser humano como ser humano, e do ser humano necessariamente não neste contexto do evolucionismo, da evolução do ser humano, né, do homem, até chegar aí no Homo sapiens, mas trazendo o conceito de que Deus nos criou mesmo, e quando Ele nos cria, a proposta mais simples é que Ele nos criou para o louvor da sua glória, né? Mas eu diria que Deus também Ele nos criou para algo mais do que meramente o louvor da sua glória. Por exemplo, Deus nos criou para conhecê-lo, para servi-lo e para amá-lo. Estas três pautas da criação do homem, ela é muito evidente em toda a narrativa bíblica, e a gente vai compreender isso com muita simplicidade. Este Deus que cria todas as coisas e que fez o homem dentro desta proposta também para conhecê-lo, para servi-lo e amá-lo. Então podemos trazer logo a conjectura de que então Deus nos criou para um bom relacionamento para com Ele mesmo. O grande problema é que este homem, dotado de razão e de livre-arbítrio, ele fez a escolha errada. E assim, quando a gente fala livre-arbítrio, talvez os que estão ouvindo vai pensar, bom, mas é uma teologia de Armínio? Não, aqui eu não estou trabalhando nem esse conceito da teologia da predestinação como livre-arbítrio, não Calvino, não Armínio, menos ainda o conceito de uma proposta que seja reformista, sendo reformista, mas estritamente bíblica, em cima daquilo que a Bíblia de fato nos mostra e nos assevera o fato pelo qual o homem foi criado, não é? E ao invés de conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, este homem ele faz a opção errada, faz a escolha errada, e o próprio Agostinho mesmo, ele escreve um livro chamado Livre-Arbítrio, trabalhando este aspecto do homem da razão, do homem da escolha, do homem da opção, não é? E com isso a gente vai perceber que esta escolha errada que o homem faz ainda, a gente vai compreender que é uma escolha do conhecimento. E este conhecimento, ainda no meados, por volta aí da décima, do quinto, ou do ano 50 do século XIX mesmo, por volta
vou pegar aqui de 40 para 50 do século XX, perdão, aparece um pensador teológico, né, eu sempre falo dele para vocês, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele diz que todo conhecimento do homem é contra Deus. E aí ele está propondo que quando o homem faz opção de conhecer a Deus, relacionar com Deus, servir a Deus, amar a Deus, ele faz opção de conhecer a si mesmo, ele faz opção de amar a si mesmo e de servir a si mesmo. E com isto, quando a gente busca esta proposta, sobretudo o que nós queremos é conhecimento, e esse conhecimento, ele é um conhecimento que de fato nos leva contra a realidade da existência de Deus, porque é um conhecimento de fato contra Deus em toda a sua estrutura, em toda a sua proposta, e este conhecimento do homem sendo contra Deus é representado na tentação da serpente que chega até o homem e a mulher. Então vamos pegar aqui até Eva, e depois a mulher conversa com Adão também, dá o fruto e ambos comem, né? Trazendo a proposta de que o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal fazia o homem ser conhecedor do bem e do mal, e com isto poderia trazer o homem a mesma compreensão da semelhança de Deus, ou compreendendo o bem e o mal. E uma das formas de ateísmo, ela está justamente nesta compreensão do querer ser igual a Deus. E aqui o homem, ele pega justamente este gancho da serpente, quando ela propõe que, olha, não é assim. Porque se vocês comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus, igual a Deus, conhecendo o bem e o mal mesmo. E aqui o que pesa no coração do homem por opção é esta coisa de ser semelhante, de ser igual, de ser parecido. E todo conhecimento neste contexto é um conhecimento que vai contra a realidade do próprio Deus, porque é um conhecimento que a gente traz como consequência a realidade do rompimento na origem. Ou seja, quando eu tento buscar o conhecimento que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava me oferecendo, eu estava rompendo com a origem. Se eu fui criado por Deus, estava rompendo com Deus, ou rompendo definitivamente a relação para com Deus. E o ser humano, na sua origem, só sabe de uma coisa, e esta coisa não é Deus. Ele sabe de si mesmo, e na sua origem também ele só consegue perceber aquilo que de alguma forma é contra Deus. E aí, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, e este louvor da sua glória seria para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, mas sobretudo para contemplar todo o ato criativo. Deus cria todas as coisas, forma o homem para poder partilhar com o homem da sua glória, do seu poder e daquilo que ele havia criado, para que o homem pudesse desfrutar, para que o homem pudesse reinar sobre aquilo, não é? Sobre todo o ato criado, e para que o homem pudesse ter uma relação de intimidade com Deus bem dentro desta dimensão, a dimensão de que se ele criou todas as coisas, depois criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, chama o Adão para trazer aí o nome científico de cada animal, né, criado no paraíso. Então já estava trazendo aqui uma relação de relacionamento, de intimidade, de comunhão, não é? De compreensão, de percepção. O Deus que cria todas as coisas, o Deus que me criou para contemplar a beleza de todo ato criado, para contemplar a beleza da sua santidade. Então, com isto, a proposta única e exclusiva mesmo é que o homem foi criado para ter relação íntima e profunda com Deus, nestes aspectos de conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Mas conhecer, servi-lo e amá-lo está trazendo aqui a compreensão de um relacionamento intrínseco entre ser humano e o próprio Deus, ou aquele que foi criado para com o Criador, ou criatura para com o Criador. E aí, quando o homem rompe em busca do conhecimento, ele está rompendo contra a origem. E o ser humano, ele então, pela falta do conhecimento, ele supostamente não usa deste conhecimento para conhecer Deus, mas para
tentar conhecer igual Deus. Agora a Bíblia está falando que Deus é onisciente, então Ele sabe todas as coisas, onipresente, Ele está em todos os lugares, e onipotente, Ele pode todas as coisas. E aí o homem nunca terá esta semelhança com Deus, esta igualdade com Deus, a do conhecimento, porque tudo que a gente trabalha do ponto de vista do conhecimento é meramente do ponto de vista da especulação, do tratado científico, das tentativas de descobertas ou das pesquisas e assim por diante. E hoje a gente, infelizmente, tem uma humanidade que, por mais que fale de Deus, por mais que cultue aí todas as festas ditas cristãs no Oriente, principalmente, no Ocidente, perdão, principalmente, estamos necessariamente militando contra Deus, porque tudo quanto fazemos, estamos fazendo em cima da nossa própria sabedoria. E depois Tiago diz que toda sabedoria humana ela é primeiramente animalesca e depois ela é diabólica. Então, assim, o homem sem esta compreensão do ato criativo para contemplar a glória de Deus, para se relacionar com Deus e para amá-lo e servi-lo, ele é contra Deus, ele é animalesco, e em sendo animalesco ele torna-se também alguém influenciado fortemente por esse conceito da sabedoria humana, animalesca e diabólica. Com isso eu quero deixar esta reflexão início de semana. Tente conhecer, mas conhecer de Deus. E tente refazer esta proposta, porque Deus te criou. E traga esta resposta mais simples mesmo, para o louvor da sua glória, e depois traz esta outra proposta também. Ele te criou para você conhecê-lo, para você servi-lo, para você amá-lo, para você se relacionar bem com Ele. Fiquem então na paz, tenham um dia abençoadíssimo, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.